Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou Jonathan Anderson e gostaria de falar com você hoje sobre um dos eventos mais controversos da história do cristianismo, o famoso Pentecostes, que divide a opinião de tantos teólogos. O que significa o Pentecostes? Ele pode se repetir ou não na história da igreja? O que é que nós podemos aprender com ele? Se você se interessa por esses assuntos, então fique aí conosco que o vídeo de hoje é para você. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes deve ser interpretada como um evento cristológico e sua significação pneumatológica deve ser vista por esse prisma. Claramente, o evento trata-se do cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. Na referida profecia, a ênfase é posta sobre as palavras derramar e toda a carne. Isso implica que o Espírito Santo seria dado numa medida superior àquela até então experimentada, e que tal dádiva não estaria mais confinada aos judeus como outrora. Tal evento, conforme ainda a profecia de Joel capítulo 2, era aguardado para os últimos dias. O cumprimento, portanto, dessa profecia após a ascensão de Cristo fecha o ciclo redentivo e inaugura publicamente os últimos dias da nossa era. No livro de Atos, o Pentecostes é retratado então como um evento histórico redentivo, ou seja, ele faz parte da história da redenção. Não exige então que nós o interpretemos primariamente como existencial e como pneumatológico, mas como algo escatológico, ou seja, um evento que inaugura os últimos dias, e também cristológico, porque tal inauguração se deu por meio do ministério do Messias. Por sua própria natureza, então, o Pentecostes faz parte do caráter decisivo, de uma vez para sempre, de todo evento que envolve Cristo: morte, ressurreição, ascensão e o derramamento do Espírito Santo. O grande propósito do Pentecostes, então, era oferecer a prova final do fato de que Jesus de Nazaré, aquele que fora crucificado pelos judeus, era de fato Cristo enviado por Deus. O segundo propósito do Pentecostes é a grande inauguração pública da igreja cristã. E a terceira é a prova do fato de que pessoas diversas são acrescidas, batizadas nesse corpo que é a igreja. Precisamos afirmar que os discípulos que se reuniram após a ressurreição de Jesus eram de fato crentes genuínos. Já se achavam purificados e unidos a Cristo. Contudo, ainda não tinham recebido esse batismo do Espírito que fora prometido em Atos capítulo 1, verso 5. Sua experiência com o Espírito, então, foi de fato progressiva em seu caráter. Entretanto, não podemos argumentar que a experiência daqueles discípulos é paradigmática para a igreja, pela óbvia razão de que unicamente eles abarcaram esse período de transição da fé do Antigo para o novo pacto. Mas se nós afirmamos então que o Pentecostes foi um evento que fez parte da história da redenção, um evento cristológico e com implicações escatológicas, ou seja, inaugurava os últimos dias, e como tal então afirmamos que o Pentecostes jamais se repetirá, o que dizer então dos famosos casos da casa de Cornélio em Atos capítulo 10, como também do episódio em Samaria em Atos capítulo 8 e do episódio em Éfeso em Atos capítulo 19. Quando nós olhamos para o evento na casa de Cornélio em Atos capítulo 10, nós percebemos que a vinda do Espírito Santo à casa dele marca o ingresso do evangelho no mundo gentílico, conforme Atos capítulo 11, verso 18. Deus, portanto, estava declarando publicamente e indubitavelmente que eles, os gentios, deveriam ser batizados neste mesmo corpo e que a sua igreja, portanto, consistiria de judeus e gentios. Para acabar com a barreira enorme de separação entre judeus e gentios, Deus estava dando um sinal público de que aquilo que acontecera entre os judeus estava também acontecendo entre os gentios. O mesmo Espírito Santo derramado sobre os judeus agora era derramado sobre os gentios, mostrando que de ambos seria feito um só corpo, uma só igreja. Isso fica muito claro quando em Atos capítulo 11, verso 18, os apóstolos reunidos para discutir o que havia acontecido na casa de Cornélio, eles chegam à conclusão que Deus também havia concedido a bênção do arrependimento até mesmo entre os gentios. A igreja de Jerusalém, portanto, receberam os gentios em sua comunhão. Já quando nós olhamos para o episódio em Samaria, em Atos capítulo 8, do 4 ao 25, percebemos que o Espírito Santo não havia descido sobre os samaritanos
quando Filipe pregou inicialmente. Mensageiros tiveram que ser enviados por parte lá do quartel-general de Jerusalém. Para quê? Com toda certeza, para estabelecer o fato de que os samaritanos deveriam reconhecer seu vínculo com a igreja de Jerusalém. E os judeus convertidos da igreja de Jerusalém igualmente deveriam reconhecer a sua comunhão e reconhecer que, junto com os samaritanos, agora faziam parte de um só povo em Cristo Jesus. Lembremos-nos que judeus e samaritanos tinham uma desavença histórica. E se de fato a cruz de Cristo fosse unir esse povo em um só corpo, em um só rebanho, em uma só igreja, à semelhança do que aconteceu com os gentios, Deus também precisaria demonstrar claramente que os samaritanos deveriam ser ingressados nessa comunhão desse mesmo corpo, dessa mesma igreja. Podemos afirmar então que os eventos em Jerusalém, em Samaria e em Cesareia, na casa de Cornélio, marcam os estágios dos 3 pontos decisivos do avanço da fé cristã. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." De maneira que, de acordo com esse quadro pintado em Atos 1:8, nós percebemos o avanço do evangelho em Jerusalém no dia de Pentecostes, o evangelho avançando a Samaria claramente em Atos capítulo 8 e o evangelho vindo a Cesareia como representante do mundo gentílico e, portanto, dos confins da terra. Mas o que dizer então do episódio que aconteceu em Éfeso, conforme Atos capítulo 19. Se os eventos no Pentecostes, em Samaria e na casa de Cornélio não podem provar que o batismo com o Espírito Santo é algo posterior à conversão, o porquê então daqueles convertidos de Éfeso receberem o Espírito Santo posteriormente à sua conversão? Bom, na verdade, quando nós lemos Atos capítulo 19, do verso 1 ao 7, Lucas nos fornece alguns sinais que indicam que, na verdade, estes homens de Éfeso não eram cristãos de fato. Primeiro, o incidente é posto dentro do contexto de uma compreensão insuficiente do Evangelho, que marcou o início do ministério de Apolo. Segundo, eles foram descritos como alguns discípulos que conheciam apenas o batismo de João. De fato, tudo indica que esses, para efeitos práticos, eram muito mais discípulos de João Batista do que de Cristo de fato. Terceiro, o texto diz que eles não haviam recebido o batismo cristão. E quarto, na verdade, eles sequer tinham ouvido falar da existência do Espírito Santo. Tudo indica, portanto, que esses homens não eram de fato convertidos e que tal conversão se deu no episódio de Atos capítulo 19, quando então, no momento de sua conversão, receberam o Espírito Santo. O que aconteceu então em Samaria, na casa de Cornélio e em Éfeso deve ser interpretado em termos do cenário histórico único da igreja primitiva. O Pentecostes, então, não é repetido, assim como a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão também não podem se repetir. Os incidentes do dia de Pentecostes são as expressões públicas de uma realidade secreta, que Cristo foi exaltado como Senhor da glória e que seu pedido messiânico pelo Espírito Santo, feito como mediador em nosso favor, foi concedido plenamente pelo Pai. Trata-se então de um evento da história da redenção e não um evento que faz parte da ordem da salvação de cada crente. Mas se nós afirmamos que o Pentecostes, como evento histórico redentivo, não se repetirá jamais, ainda resta uma pergunta: os elementos presentes no Pentecostes podem se repetir ou não? Os diversos elementos do Pentecostes claramente pertencem à sua significação como um evento ocorrido de uma vez para sempre. Então, por exemplo, a espera dos discípulos, as manifestações físicas como um vento forte, as línguas de fogo, estes não são repetidos nem mesmo dentro do livro de Atos. O elemento das línguas, por sua vez, é repetido na casa de Cornélio e em Éfeso, mas tais repetições são aspectos dos eventos históricos e o que eles representavam. Samaria e Cesareia representava o avanço de Atos 1:8, como já falei. Todavia, quando nós olhamos para outras conversões na Bíblia, o fenômeno das línguas não é repetido, por exemplo, no caso do etíope, de Saulo de Tarso, de Lídia, do carcereiro de Filipos e de tantas outras conversões que seguem sem esse sinal externo das línguas. As línguas, portanto,
não são tidas como um elemento normalmente repetido na iniciação dos crentes posteriores. Isso, naturalmente, não quer dizer que isso não possa acontecer. Só afirmamos que não tem que acontecer necessariamente para cada pessoa que é regenerada. Há, porém, mais um aspecto do Pentecostes. Jesus prometeu a seus discípulos que a vinda do Espírito traria poder, como uma consequência da qual seriam testemunhas por toda a terra. Esse elemento, portanto, presente no Pentecostes, essa capacitação para a pregação do Evangelho, nós devemos esperar que se repita, inclusive em nossos dias. Atos também fala de estar cheio do Espírito Santo como uma condição contínua, mas também descreve ocasiões particulares, quando indivíduos pareciam experimentar emoções distintas. No primeiro sentido, refere-se à exibição do fruto do Espírito. Todos nós devemos andar no Espírito e cheios do Espírito. Mas o segundo sentido refere-se a um influxo especial de capacidade e poder no serviço do reino. Tendo considerado tudo isso, eu encerro então com uma citação do Sinclair Ferguson, quando diz: "O Pentecostes propriamente dito não se repetirá jamais, mas uma teologia do Espírito Santo que não leva à oração e que não busca a sua vinda em poder não é uma teologia do Espírito Santo." E se você gostou do nosso vídeo, eu peço que se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e aguarde por novidades. Até o próximo vídeo e um forte abraço.